É muito bom estar aqui com vocês para a gente, mais uma vez, poder aprender um pouquinho mais sobre saúde. Jejum, uma incrível ferramenta para a saúde. Eu quero começar com uma citação que está no Espírito de Profecia, certo? Uma citação muito interessante, curtinha, que está no Conselho sobre Regime Alimentar, que diz: comer demais é pecado. Comer demais é o pecado deste século. Conselho sobre Regime Alimentar, página 133. Comer demais é o pecado deste século. Quando a gente escuta essa citação, irmãos, a gente percebe que desde o início do século XX, já estamos no século XXI, então a gente já tem em torno de 120 anos, o consumo de alimentos pela população mundial, ela cresceu muito. Infelizmente, cresceu não em qualidade, cresceu em quantidade e empobreceu em qualidade. Empobreceu muito. Então, quando a gente escuta essa verdade inspirada por Deus, que o comer demais é o pecado deste século, a gente vai poder desenvolver um pouquinho isso mais em outros textos que a gente vai ver mais para frente e entender como é e aonde é que o jejum entra dentro dessa dinâmica. A gente vai perceber, irmãos, o quanto a gente precisa repensar como estamos nos alimentando. Quanto precisamos repensar. E quando a gente segue em frente, irmãos, a gente olhando, falando agora especificamente do jejum, quando a gente olha para a história do jejum, a gente percebe que ela tem um início muito fortemente religioso, certo? Que é baseado ali nos relatos bíblicos. E eu quero, nesse momento, que a igreja participe. Lembrando aqui, vamos fazer aqui o máximo de participações possíveis. Eu quero que os irmãos me digam aonde é que tem na Bíblia a primeira menção sobre jejum. Está em que livro? E em que capítulo? Vamos lá? Êxodo. Êxodo. Passou 3 dias ali sem... no Êxodo, né? Exatamente. A gente tem ali a primeira citação e depois, posteriormente, a citação mais clássica, né? E que também é muito discutido nessa questão de jejum, que é o jejum de Moisés, ali no Monte Sinai, de 40 dias, né? E, consecutivamente, a gente vai vendo relatos, apontamentos do jejum em relação a questões religiosas, espirituais. E é o nosso foco hoje dessa tarde, irmãos. A gente vai aprender um pouquinho cientificamente o que o jejum pode fazer por nós, mas também vamos saber espiritualmente a importância extraordinária do jejum. Então, a gente sabe que Moisés fez jejum, Daniel, ali Esté, seu tio e muitos outros que estiveram ali com eles. O povo do deserto em algumas situações também fizeram jejum. E muitas outras situações, o próprio Cristo jejuou 40 dias e 40 noites. E tem uma citação do Espírito de Profecia, meus amados, que diz assim, que Jesus ele teve que jejuar 40 dias porque era a extensão da iniquidade humana. Ele tinha que vencer o apetite em nosso favor. E é por isso que ele teve que passar 40 dias sendo massacrados pelo inimigo no deserto. Então, o jejum ele tem uma ligação muito forte com a questão espiritual, com questões religiosas. A gente vê em toda a Bíblia o jejum sendo praticado. E a gente vê também, irmãos, que o jejum também ele se disseminou também em outras culturas. Porque, assim como existia religião, existia espiritualidade no meio do povo de Deus, a gente também vê que outros povos, isto é, instigados pelo inimigo, o paganismo, o misticismo e muitas outras práticas religiosas duvidosas, também adotaram a prática do jejum. Curioso, né, irmãos? E jejuns também muito rígidos, jejuns também pesados, de 20 dias, de 30 dias, de 40 dias, também.
Existem muitas religiões, principalmente asiáticas, que praticam jejum constantemente. Constantemente. O branismo é um exemplo, o shintoísmo é outro exemplo, o budismo, enfim. Podia aqui citar vários exemplos que têm como prática do jejum o seu estilo de vida. O próprio islamismo tem um jejum aí muito conhecido, que é o dia que eles vão para a mesquita. Tem um dia do ano, eu não lembro agora do nome da prática religiosa que eles têm, que é muito tradicional, que eles fazem jejum, certo? Não sei se é 40 dias o jejum deles, mas eles têm um jejum bem prolongado também. Então a gente vê o jejum tanto na Bíblia, com os servos de Deus o praticando, a gente tem em outras religiões, em outros povos, e a gente também tem o jejum chegando até os nossos dias. Até os nossos dias. São aí 6.000 anos de história da humanidade e o jejum vem percorrendo essa história até hoje. Mas, irmãos, eu faço aqui uma pergunta a vocês. Vocês acham hoje, século 21, 2022, vocês acham que tem muita gente praticando o jejum hoje? Gente no geral, religioso, não religioso, ateu. O que vocês acham? Existem muitas pessoas fazendo jejum? Não, mas vamos lá. As crianças disseram que não. A irmã disse ali que tem. Tem. Vamos lá? A gente vai ver coisas curiosas hoje, bem interessante. Certo. De jejum intermitente agora. Não é a moda, né? A moda do jejum. Jejum intermitente. Agora, aqueles que disseram que tem muita gente fazendo jejum, por que você acha que tem muita gente fazendo jejum? Hoje? Vai emagrecer, pronto. Certo. Mas agora falando de jejuns mais longos, 1 dia, 2 dias, 3 dias, vocês acham que tem muita gente? Não, né? Pronto. Irmãos, eu posso dizer para vocês que quando a gente estuda esse assunto é muito interessante. A gente percebe que tem muita gente fazendo jejum de 2, de 3, de 30, de 40, até de 46 dias, que foi o recorde que eu vi nos meus estudos. Morreu não? Morreu não. 46 dias só com água. Só com água. E aí, meus amados irmãos, agora, qual é a motivação desse pessoal? Como é a motivação? A gente vai ver hoje, irmãos, o seguinte: tipos de jejum. Tipos de jejum? Jejum não é jejum, não. Ó, vocês vão perceber que existe o jejum experimental. Jejum experimental, como assim? Está muito ligado a estudos científicos sobre o jejum. Certo? Estudos científicos, controlados ali por pesquisadores para poder pesquisar e estudar e dar muitos dados que a gente já tem hoje muito vastamente sobre o jejum. Nós também temos o acidental. Como assim, galera? O acidental? Jejuns que a pessoa tem que fazer porque não consegue comer. Questão mesmo que não segura a comida. É chamado jejum acidental. Ela passou por um acidente ou uma doença, alguma questão psicológica e a pessoa não consegue comer. Ela vai fazer jejum por 1, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. E geralmente esse tipo de jejum dá problemas. Muitos problemas, porque a pessoa está sendo forçada em fazer o jejum. Em outras situações, não. Temos também o jejum patológico. O que é isso? A pessoa ela vai fazer um jejum porque está doente. Porque ela está doente. Eu estou com câncer, vou fazer um jejum. E abrindo aqui um parêntese, irmãos, vocês não imaginam o quanto de relatos que existem verdadeiros de pessoas que se curaram de cânceres terminais com 30, 40, 45 dias de jejum só com água. É incrível. Mas isso é mito. Não, isso é verdade. Quem conhece sabe. Existem clínicas especializadas em jejum, só para vocês terem uma ideia. A pessoa vai para lá para não comer. Claro, com acompanhamento médico, tudo certinho, para não ter nenhuma reação adversa, que eu tenho certeza que é uma das perguntas que eu vou receber ao final. Mas existem muitos e uma multidão de casos já documentados dos benefícios do jejum.
Temos também o jejum profissional. Eu vou abrir esse aqui daqui a pouco para vocês, mas é muito interessante. O que é esse jejum profissional, Gladys? Pessoas que disputam quem fica mais jejuando. E elas têm prêmio em dinheiro e também elas se expõem. Tem lugares que recebem pessoas que jejuam profissionalmente e elas recebem dinheiro, isto é, a pessoa para ver quem está jejuando, isso acontece muito na Europa, ela paga um ingresso para entrar para ver a pessoa. Interessante, né? Existe. E é muito forte isso, principalmente na Itália. Muito, muito forte. E temos o jejum religioso, que é o que todos nós conhecemos, como estamos fazendo hoje. 10 dias de oração, com um propósito. A gente vai já entender, irmãos, como é que o jejum age e como ele pode ser uma ferramenta incrível para a gente se tornar ficar mais perto de Deus, se aproximar mais do Senhor e ter mais sensibilidade espiritual. Amém? Amém. Então, irmãos, o que é o jejum profissional? Aqui, ó, é uma foto, eu sei que infelizmente está pequeno. Aqui é uma foto de um lugar desse que você paga o ingresso para ver as pessoas que estão jejuando. Elas vão lá só para olhar. Eles são muitos dias, né? Oi? Esse caso é muitos dias. É, de 20 para cima. 20 para cima, certo? É verdade, irmãos. Irmão, Não, só pergunta. A perda de peso, mas se perde de 30 dias, chega o quê? Varia. Tem gente que perde 10, tem gente que perde 15, tem gente que perde 20. Varia. Metabolismo para pessoa. Tem gente que perde um pouquinho menos. Varia muito. Aí, irmãos, interessante que aqui, ó. Mas aqui são fotos de pessoas reais que participaram desses jejuns profissionais, né? Fizeram disputas. Eram disputas acirradas. Tava lá os 2 ou 3, né? Disputando quem jejuava mais, no final ganhava dinheiro pela premiação, né? Aqui é a foto de algumas, só curiosidade, é só para a gente ampliar, irmãos, e perceber o quanto as pessoas, a questão do jejum não é uma questão assim, vamos dizer assim, esquecida, ou uma questão obscura, não. Hoje, século 21, irmãos, nós temos eu posso dizer, uma carrada de evidências do quanto o jejum é extraordinário, certo? E outra questão religiosa, que eu vou aprofundar um pouquinho mais agora, irmãos, é o seguinte: por que deveríamos fazer jejum? Por que deveríamos jejuar? Eu quero que os irmãos participem. Por que a gente tem uma, vamos dizer, eu não vou nem dizer necessidade, mas por que temos que jejuar? Ei, irmão, dê aí a sua resposta. Por que temos que jejuar? Além de ela o peso, né? O peso do estômago na mente. Pronto. Comer demais deixa muito pesado, né? Deixa, a gente já vê. A gente já vê. Vamos lá. Por que deveríamos jejuar? Estou falando pelo lado físico. Sim, sim. Agora o espiritual. Irmão, quer dar alguma contribuição? Pronto. Vamos lá. Por que deveríamos jejuar em termos espirituais? O irmão deu a contribuição na parte física. Agora vamos lá. Isso traz uma maior clareza espiritual, né? Porque a sua mente, o seu corpo não vai estar trabalhando ali, a mente fica mais leve, e a mente é o meio que o Espírito Santo se comunica com a gente. Então, quando a gente está com a mente mais aberta, assim, tendo uma clareza mental maior, uma percepção maior ali, maior poder de concentração também. Sim. A sua força mental está mais alta nos cérebros, nos pensamentos. Então, acredito que a gente ouve melhor a voz do Espírito Santo. Sem dúvida. Mais alguém quer dar um pitaco? Vamos lá, irmãos. Nós temos que ser especialistas em jejum espiritual. Vamos lá? Pode participar. A gente está aqui para aprender mesmo. Vamos errar errando, acertando, acertando e errando. E acertando no final. Por que deveríamos jejuar? Sacrifício, sacrificar o corpo. Certo, isso aí tem sentido, a gente já veio. Mas eu creio que o jejum, ele me ajuda no ato do raciocínio, porque é mais sangue, né, gerado pelo cérebro, sendo trabalhado no cérebro, e o jejum, ele também purifica, né, o corpo, e purifica o corpo purifica a alma, né, o espírito. Beleza, vamos lá. Um dos aspectos por que deveríamos jejuar é porque o jejum, ele faz a gente negar o apetite. Principalmente o pervertido, né?
Negar o apetite pervertido. Eu tenho um amigo que ele já fez alguns jejuns, geralmente de 24 horas. Acho que não passou disso. Aliás, aí ele fez um jejum de sucos. Ele fez de 7 dias. Umas 2 ou 3 vezes de 7 dias que eu vou já explicar aos irmãos como funciona isso. Aí ele disse assim, Glércio, o testemunho dele, ele é de outra igreja, ele não é adventista. Ele disse assim, Glércio, não tem nada melhor para mim do que um jejum, que desse que eu estou fazendo, para eu restringir a vontade de comer o que não é bom. Testemunho pessoal de uma pessoa que jejuou 7 dias, certo? E eu já tive outros clientes também que não são da igreja, que fizeram jejum de frutas também de 7 dias. E também relatam a mesma situação. Não consegue comer mais a mesma quantidade, nem as mesmas coisas de antes. Então é uma ótima ferramenta para o quê? Se você está lutando aí para deixar de comer chocolate, açúcar, bolo, enfim, jejum. Pelo menos 24 horas. Não, só com água. Ou só na fruta. Aí existem alternativas que eu vou esclarecer um pouquinho mais para frente. O segundo propósito é como preparo para o estudo das Escrituras. Por acaso, irmãos, tem alguém aqui essa tarde lutando para entender algum texto bíblico? Eu sou um. Eu sou um. Todo dia eu leio a Bíblia, graças a Deus, louvado seja o nome de Deus pela sua graça. Todo dia eu leio a Bíblia e todo dia eu tenho dúvida. O irmão lá também, todo dia eu tenho dúvida. Porque eu estou ali em contato com o texto bíblico e a gente é finito, né? Somos mortais e a gente não vai, obviamente, entender tudo. E o jejum ajuda grandemente a gente encaixar ali um entendimento que muitas vezes não é encaixado se a gente tiver com uma alimentação ali normal do nosso dia a dia. Principalmente se ela está, assim, exagerada, né? Principalmente. O outro aspecto, irmãos, é porque quando é necessário um auxílio divino especial. A gente precisa jejuar quando a gente tem alguma questão aí muito complicada para a gente tomar decisões e a gente precisa tomar decisão que vai impactar não só a sua, como a vida de seus filhos, a vida dos seus entes queridos, a sua vida profissional, talvez de uma vez por todas. Então você precisa jejuar. É um outro motivo. Por quê? Porque você vai ter uma clareza maior de toda a situação. Vocês, por acaso, já ouviram essa frase aqui, irmãos? Nunca tome uma decisão quando estiver nervoso, quando estiver estressado. Já ouviram isso? Geralmente dá errado, né? Quando a gente toma uma decisão nesse momento, geralmente dá errado. Geralmente. Mas se você está aí com a questão na faculdade, no trabalho, tomar uma decisão sobre casamento, jejum, porque a situação vai afetar a sua vida muitos e muitos e muitos anos e talvez e consequentemente até a eternidade. Certo, irmãos? Então, jejum é um outro motivo. Um quarto motivo é que ele pode ser um eficiente remédio para doenças. A gente pode já ver isso em maiores detalhes. Pode ser um remédio incrível para enfermidades. Jejum, Gladys? Jejum. Um simples jejum. Certo? Então, olha só. Pegando esse tópico, irmãos, aqui, que é necessário jejuar quando a gente precisa de uma direção especial de Deus. Olha só esse texto. O Espírito de Profecia diz assim, perguntarão alguns, que tem isto a ver com as reuniões de comissões? O jejum, viu? Jejum, tema é jejum. O que tem a ver isso com reunião de comissão? Muitíssimo, diz Ellen White. Os efeitos da alimentação errada são levados para as reuniões de concílios e comissões executivas. O cérebro é afetado pelo estado do estômago. O cérebro é afetado pela condição do estômago. E completa. O estômago perturbado produz o estado de espírito perturbado, indeciso. O estômago doente produz estado doentio do cérebro, tornando muitas vezes a pessoa obstinada em manter opiniões errôneas. Olha só, irmãos. A pessoa ela já está com uma direção meio que não é muito legal. Se ela não jejuar, se ela está com a barriga cheia, não precisa ser exagerada não. Ela vai se manter naquela... bater o pé no erro. É o que está dizendo.
É o que está dizendo. E completa. A suposta sabedoria dessa pessoa é loucura para Deus. Muito sério, irmãos. Está em Os Conselhos sobre Regime Alimentar, página 140. E uma outra situação, irmãos, como remédio para a doença, o Espírito de Profecia diz assim, ó: muitos de nossos pastores estão cavando a sua sepultura com seus próprios dentes. Conselho sobre Regime Alimentar, página 141. Irmão, é muito sério. É muito sério. E quando a gente vai ver em detalhes esse assunto, a gente percebe o quanto isso é verdade. Infelizmente. Eu não vou aqui apontar pastor X, pastor Y, obreiro... Não, ancião. Cada qual sabe de si. O texto apenas está dizendo que está ocorrendo essa situação ainda hoje. Mais ainda hoje. Então, o que a gente vê, irmãos? O jejum ele é tão importante para a gente tomar decisões importantes quanto para a gente manter uma saúde vibrante, uma saúde sempre ok, sem precisar de recorrentes tratamentos, principalmente tratamento químico. Irmãos, será que existe realmente benefícios no jejum? Benefícios físicos mesmo, né? No corpo. A gente sabe, a gente vai já poder ver um pouquinho mais da questão espiritual, a gente já viu alguns detalhes, a gente sabe o quanto o jejum ele é extraordinário para a espiritualidade. Eu dei aqui poucos exemplos, a gente não se estender muito, mas aqui são poucos exemplos, mas bem incisivo do quanto o jejum ele pode impactar. Eu vou até abrir um pouquinho mais, irmão, antes da gente passar para esse tópico, porque é o seguinte, ó. Vamos colocar aqui um exemplo hipotético. Existe o pastor do seu distrito. O distrito, como é o nome do distrito aqui? É Tianguá mesmo? Pronto, distrito de Tianguá. O pastor, ele vai participar de uma mesa de comissão para tomar uma decisão sobre o funcionamento da igreja. Certo? Não estou nem falando de pandemia, não. Funcionamento da igreja. Aí ele vai lá, comer o arroz, comer o feijão, com um pedaço de carne, comer um pudim ali depois, que é muito comum. Não estou falando nada assim do outro mundo. Pedaço ali de pudim, ainda comeu um pedaço de rapadura, ainda tomou ali um copinho de suco ou refrigerante. Eu não estou falando nenhum absurdo, viu? Mas isso acontece tranquilamente e é comum. E eu não estou julgando se ele está certo ou errado, não. Estou relatando algo hipotético. Aí ele vai para uma comissão lá na associação para decidir sobre as igrejas. Imagina só, irmãos, quantas pessoas serão afetadas por uma decisão possivelmente errada desse pastor. Imagina, raciocinem. E infelizmente isso está ocorrendo, não vou dizer aqui, mas está ocorrendo em muitos lugares. Falando sobre se existe realmente benefício no jejum, irmãos, o primeiro benefício é a desintoxicação. É o trabalho mais poderoso que o jejum executa. Fazer uma faxina. Tem aquele dia, né, que a mulherada é de domingo, ou dia de qualquer outro dia, sexta-feira, ou segunda, né? Vou fazer uma faxina geral. Mas vem aquela questão, irmão, por que você nunca fez no seu corpo? Será que o corpo não precisa? Precisa. Só basta a gente fazer uma coisa para a gente precisar de jejum, comer. Comer todos os dias, a gente já está precisando de jejum, pelo menos uma vez por mês. Eu estou falando assim, bem generoso. O ideal é que fosse toda semana. Mas pelo menos uma vez ao mês. Pelo menos, no mínimo 24 horas. Até o final eu vou ensinar para os irmãos uma dinâmica interessante de como jejuar 24, 48, 72 e por aí vai. Quantos dias você quiser jejuar aí para propósitos específicos. Então, primeiro grande benefício, desintoxicação. Você eliminar muitas toxinas que estão acumuladas no seu corpo e trazendo doenças. Segundo, vitória sobre os vícios. Está por acaso você lutando contra o açúcar, que é uma das drogas mais viciantes do mundo? Muito viciante, mano. Ela chega a ser mais forte do que a heroína. Incrível, né? E assim, sabe quando é que vocês veem a força que o açúcar tem do vício? Se vocês zerarem.
Não é diminuir, é zerar. Aí vocês vão perceber. Vão começar a ficar mais irritado, vão começar a ficar mais incomodado. E a coisa parece, o dia parece que não rende, a cabeça pesada. Mas isso é só por alguns dias. Mas você não aguenta e vai lá e toma uma cevadinha. Enfim, coisa que contenha açúcar. É pesado, irmãos. É um vício terrível. Jejum pode lhe proporcionar vitória sobre os vícios. Amém? Amém. Amém. Próximo benefício. Melhora do desempenho físico e mental. Isso é real, irmão. Tudo isso aqui tem uma vasta pesquisa documentada provando isso aqui, viu, irmãos? Não é coisa da minha cabeça, não. Existem provas inequívocas do quanto o jejum ele melhora o físico e melhora o mental. Demais. Você fica com um raciocínio mais lógico, mais rápido, você raciocina mais rápido. Você que não está conversando com alguém e diz, o que eu estava falando mesmo? Esqueci. É falha, isso é falha da sinopse ali do cérebro, né? Dos neurônios. Está falhando a comunicação, está com problema nervoso inicialmente e depois problema nas células neuronais. Certo? Está vendo interrupção. E aí você onde esquece a chave, enfim, faça jejum. Tem essa prática que vocês vão perceber só com o jejum o quanto isso melhora. Não vou dizer que vai melhorar tudo. A depender também da sua frequência e da sua disciplina com o jejum, porque só o jejum por si, a depender da frequência, pode resolver, em muitos casos. Claro que aí entra outras questões de carência nutritiva, desbalanço hormonal e muitas outras coisas para poder fechar a conta, certo? Próximo, nutriese. Nutriese? O que é isso, Gladys? O jejum, irmão, ele regula a ação da bomba sódio-potássio e faz com que isso seja bem regulado. Isso serve para todo o corpo, é equilibrar o corpo, certo? Para quem não entende muito os termos científicos. Mas o que é essa nutriese? O corpo ele vai expelir todo o sódio que está em excesso e deixar no corpo só o que está equilibrado. Isso é ótimo para quem é hipertenso, para quem está sofrendo com inchaço nas pernas, no quadril, nos braços. Ótimo, maravilhoso essa nutriese. E o jejum, ele proporciona isso para nós. Irmãos, é nítido. Essa prática de jejum terapêutico, geralmente eu peço para os clientes fazer com fruta. O cliente diz assim, eu estou feliz da vida, perdi 4 quilos em 5 dias. E perde, porque perde muito líquido retido. Mais líquido, não perde muita gordura, perde líquido. Chega a ser, irmão, tem gente que vai perder 3 quilos de líquido. Para vocês terem ideia, 3 líquidos de quilo. Só de líquido, de quilo, só líquido. É sério, é sério. E essa nutriese, atenção, quem é hipertenso e for fazer um jejum de 24 ou mais tempo, tome cuidado com o seu remédio para hipertensão, porque pode baixar demais, viu? Porque no jejum já baixa. Já vai baixar a pressão naturalmente por causa desse fenômeno chamado nutriese. Ok? O próximo é o queridinho emagrecimento. É uma maravilha. O jejum para emagrecimento é uma das ferramentas mais potentes e eficazes para emagrecer aqueles que estão com uns quilinhos a mais. Certo? Irmãos, sobre a desintoxicação, olha o que esse médico fala sobre a desintoxicação no jejum. Olha só, atenção. Jejuar é o único natural método evolucionário pela qual, através de uma limpeza sistêmica, você pode restaurar a normalidade fisiológica. Tem uma coisa ali que não está legal, não está funcionando bem. O jejum ele pode ser essa ferramenta que vai normalizar todos os fluxos e contrafluxos sanguíneos, linfáticos, nervosos do seu corpo. É o que esse médico está dizendo. Eu não estou urinando legal, não estou defecando legal. Vai normalizar. Vai normalizar. Claro, talvez não seja no primeiro jejum, mas com a frequência e com a constância isso vai ser uma bênção. Sobre a questão da melhora física e mental, olha o que esse outro médico fala, irmãos. Preciso dizer, com toda seriedade, que o jejum, quando combinado, olha que isso aqui parece do Espírito de Profecia, irmãos, essa citação,
preciso dizer com toda seriedade que o jejum, quando combinado a uma dieta apropriada, é a abordagem mais próxima de uma cura para todas as doenças que é possível conceber. Jejum mais reforma de saúde apregoada por Deus. Deus nos deu uma mensagem de saúde. Se a gente unir essa reforma com o jejum, é imbatível. É imbatível. As doenças, claro que existe toda uma dinâmica, né? Não é só sair por aí fazendo jejum de qualquer maneira que você vai chegar nos objetivos, porque durante o jejum, principalmente o que é superior, a gente vai já entender isso, a 24 horas, ele já vai ter alguns fenômenos e efeitos no corpo, principalmente para quem tem alguma patologia. É de suma importância você ser acompanhado por um profissional habilitado em jejum. Não vou falar nem médico não, mas em jejum. De preferência que seja um médico, um terapeuta, enfim, alguém que saiba o que está fazendo. Certo, irmãos? Outra situação interessante, profundamente simples e simplesmente profundo é o jejum. Esse cidadão que falou isso é um médico. Ele supervisionou na sua clínica milhares e milhares e milhares de pessoas sendo curadas por meio do jejum. Não foi 10 não, foi milhares. Milhares. Ah, mas a gente não vê isso, irmão. Isso acontece mesmo? Acontece, irmão. É porque não é nada comum, pelo contrário. Aqui no Brasil nem tem isso. Nem pode ter, de acordo com as nossas leis. Uma clínica especial. Tem gente que faz, que passa para os seus pacientes, médicos, né? Mas não é nada oficial, não é nada assim, realmente regulamentado para se fazer jejum para doenças. Certo? Bem, sobre a nutriese, irmãos, olha o que esse outro profissional diz. Quanto mais você alimentar um homem doente, mais doente você o torna. Mas, galera, isso agora deu um nó na minha cabeça. Quanto mais você alimenta um homem doente, mais doente você o torna. E quer que eu dê um exemplo muito prático, irmãos? Em infecções, principalmente quando tem febre. Vocês, mamães, fazem uma coisa que é extremamente uma agressão, literalmente, contra a criança. O menino está lá se queimando de febre, você vai e empurram lá um pedaço de pão com queijo, biscoito na boca do menino. Coma porque você precisa ficar forte. Quando não é isso, é uma sopa, né? Cheio de macarrão e carne e frango, enfim, né? Isso é uma agressão terrível. Se pra ficar aqui tem que tomar sopa. Terrível. É comer nada, é só líquido, água e suco e água de coco. Ponto. Até a febre amenizar. Para começar, nem apetite tem, irmãos, quando tá com febre. Ou tem. Me diga quem tem febre, quando vocês adultos, né? Com febre alta e morrendo de fome. Tem alguém aqui que já passou por isso? No pico da febre lá e eu quero comida. Bota comida no prato aí. Não tem, irmão. Porque, ó, atenção, fisiologicamente o corpo, ele trava a fome. Por quê? Porque é o seguinte, irmãos, ó. Escutem bem, entendam bem a fisiologia da digestão. Irmãos, quando você come, eu vou colocar aqui, eu vou ser bem assim, bem minimalista. Quando você come uma creme crack, aquela creme crack, uma, não é 2, 3, 4, 5, 6, não, uma creme crack. Sabe o que vai acontecer no seu corpo? Vai acontecer o seguinte, ó, presta atenção, você comeu, primeira coisa, o seu hipotálamo, outras partes do seu cérebro vai começar a funcionar para produzir pitialina, uma enzima para poder digerir aquela massa. Aí depois que você engole, o cérebro corre para produzir ácido clorídrico para o seu estômago. E isso movimenta todo o corpo, viu? Eu já ia explicar para os irmãos. Terceiro, ali tá terminando ali aquele negócio no estômago, aí o cérebro, pum, o pâncreas, produz aí enzimas para poder quebrar as gorduras que vêm aí e outras substâncias. Aí o pâncreas é acionado. Então foi acionado o cérebro, as glândulas dentro do cérebro, para mandar enzimas para a boca, depois para o estômago, depois
uma mensagem, tudo isso é via hormonal, para o pâncreas e, obviamente, para o fígado. Aí depois que acontece tudo isso aí, vai para o intestino delgado. Aí o cérebro continua trabalhando para produzir substância para chupar aquela comida, se sobrou alguma, né, porque não tem muita coisa nessa bolacha, para puxar aquela comida para o sangue. Aí virou sangue. Tudo que a gente come vira sangue. Tudo. Até o veneno que a gente come, como um McDonald's, um refrigerante, vira sangue. Sangue ruim. Sangue ruim, certo? Então, assim, o que isso promove para o corpo em termos de energia, irmãos? É como se fosse assim, irmãos, ó. Eu falei de uma bolacha querendo, mas agora vamos colocar um almoço. Arroz, feijão, macarrão, batata, frango e depois uma sobremesazinha de quebra, um copo de refrigerante ou suco. Isso é comum. Eu estou botando porque é comum. Ou tira o refrigerante, tira o suco, deixa só a comida. Você comeu. Isso é equivalente a sabe o que, irmãos? Eu estou falando de uma quantidade normal para você. Não estou nem exagerando, não. Isso é equivalente a você passar quase um dia inteiro trabalhando, em termos físicos, dentro do seu corpo. Você não vai sentir o cansaço, mas o corpo está lá. Trabalhando, vai para um canto, vai para o outro, manda abrir, mexeu com o corpo inteiro. Agora, irmãos, entendendo um pouco disso, imagina quem come 10 vezes por dia. 10 vezes. E para as crianças é muito comum comer 10 vezes. Eu vou dizer como. Porque a gente, comer é só sentar e comer um prato de comida. Não. Só tá mastigando de vez em Mastigou, como tá comendo. Ó, botou um negócio na boca, por exemplo, dona de casa aqui, cozinheira. Se você vai ali, pum, vai movimentar tudo isso. Aqui, né, mas... Provar comida processo, né? Vai movimentar tudo. Tudo. Claro que vai ser uma digestão menor, mas vai movimentar cérebro, pâncreas, intestino, fígado, estômago, todas as glândulas, toda a parte hormonal nervosa. É por isso que os chineses já dizem, e é verdade, quem come muito, vive pouco. É por causa disso. Irmão, eu vou já mostrar um texto aqui para vocês, do Espírito de Profecia, sobre o comer demais. E às vezes, irmão, as pessoas que comem demais, é aquela pessoa que faz aquele prato caprichado no almoço. Sim. Tem gente que às vezes almoça caprichado, mas não come mais durante a tarde. Né? Eu acho que o perigo maior é quem fica beliscando uma coisa e outra, né? Essas 10 vezes durante o dia o exemplo você deu. Exatamente. Entendeu? Veja só. Olha esse exemplo que o irmão deu, é bem interessante, irmãos. Ó. Tanto para quem come demais numa refeição, quanto o cara fica beliscando, os dois são ruins. Mas pior, o irmão está exato, é quem fica beliscando. Só que é o seguinte, ó. Quando você come além do que o seu corpo pode dar conta, sabe o que é equivalente a sabe o que, irmãos? É equivalente àquele... Pensa naquele dia de trabalho, principalmente se você trabalha braçal. Vocês aqui, né? Quem trabalha braçal. Ou não, né? Mas naquele dia que você teve que andar a segunda milha e você chegou em casa assim, ó. Comer demais é 2 vezes pior. 2 vezes pior. É terrível o impacto que dá no seu corpo comer além do que você pode. Aí, irmão, eu digo para você, se você estiver comendo constantemente demais, o seu discernimento está quase zero, você não vai tomar decisões importantes, dificilmente acertadas, dificilmente. Porque está embotado. Está tudo aqui, anuviado, está escuro aqui. O seu lóbulo frontal aqui está tampado, literalmente. Você não tem senso crítico. Quando lhe dizem assim, ó, eu vou dar aqui um exemplo, irmãos, que eu gosto sempre de dar. Por exemplo, um pai e uma mãe. Eu vou dar um exemplo aqui bem interessante. Quando o pai e a mãe dizem assim, menino, pare de tomar refrigerante. Aí o seu copão está lá do seu lado do seu prato. Você acha que funciona? Por quê? Não tem exemplo, né? É incoerente. É incoerente. Então é o seguinte, ó. A gente tem que realmente, irmão, ser misericordioso com o nosso corpo. Ser misericordioso.
e não infligir uma carga muito grande para ele, para depois a gente estar sofrendo. Alimentar um corpo, é quase a mesma coisa que o outro médico falou. Alimentar um corpo na doença é alimentar a sua própria doença. Então, como é que a gente pode resumir essas duas situações? Da seguinte maneira, irmãos. Se você está com uma doença que é exclusivamente alimentar, que é chamado diabetes mellitus tipo 2, é uma doença essencialmente alimentar. Ela não é uma doença, ela é alimentar. Um caso ou outro raro pode ser também causado pelo um vírus, se eu não estou enganado, o vírus é uma verme que se instala no pâncreas, ele vai comer no pâncreas e aí a pessoa ela se torna diabética por causa disso. Mas não é o caso geral. O geral é porque comeu errado e se tornou diabético. Aí o que acontece? Como é que a gente encaixa esse texto dentro dessa situação? Se a pessoa está diabético e continua comendo as mesmas coisas, é o que está acontecendo, o que esses dois médicos falaram. Se você alimenta um homem doente, você o torna mais doente ainda. Alimentar um corpo doente é alimentar a doença. Entenderam, irmãos? Então tem que haver mudança. A reforma de saúde está aí para isso. Eu estou apontando você para a reforma de saúde dada por Deus. Esta reforma, irmãos, ela é celestial. Celestial. Ela não é feita por homem, pela mulher, não, ela foi feita por Deus para mim e para você. Aqueles que seguirem, vai ter benefício. Estou há 17 anos na igreja, não sei o que é hospital. Porque, mesmo não sabendo tanto no início, que eu nem sempre fui terapeuta, eu deixei de comer carne, deixei de tomar leite, refrigerante, e as coisas que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Então a orientação é essa, irmãos. Aquele que seguir, sem dúvida nenhuma, será beneficiado. Amém? Amém. Então, irmãos, seguindo em frente, agora a gente vai entrar em algo bem interessante já para a gente ir se encaminhando para o fechamento. Como é que o jejum acontece? Quando ele está, por exemplo, agora, tem algumas pessoas jejuando, como é que ele se opera? Ele se opera por fases, Como eu vou dizer aqui para os irmãos. A primeira fase do jejum é chamada fase gastrointestinal. O que acontece nessa fase, irmãos? Acontece o seguinte, é aquela fase que você comeu a última refeição e o seu corpo está processando e está fazendo todo o processo de digestão e tirando energia daquele alimento. Essa é a primeira fase. Ela dura quanto tempo? A gente vai já ver, em torno de 12 horas. Depois dessa primeira fase, que você não inclui comida, você não come, acontece a segunda fase, que é uma coisa chamada glicogenólise. Glicogenólise. O que é isso? Essa palavra é meio complicada. Nada mais, nada menos é do que o corpo pegar as reservas, que é chamado glicogênio dos músculos e do fígado, e usar para a gente estar falando. Olha, eu estou nessa fase aqui agora, possivelmente. Estou com mais ou menos aí 20 horas de jejum, ou 22. Eu estou mais ou menos nessa fase. Nesse momento da glicólise. Até porque a minha comida foi rápida, né? Já foi embora rapidinho. Eu comi sorvete com pipoca. Sorvete natural, viu, irmãos? Feito em casa. A minha esposinha fez. Ótimo, de banana e tinha outras coisas lá, mas estava muito gostoso. Sorvetinho natural, maravilhoso. E foi até engraçado que eu fui fazer sorvete aqui na casa do irmão, foi um desastre. Sorvete parecia uma vitamina, foi, irmão? Mas eu disse, a próxima vez que eu for, eu vou fazer um sorvete. Não, boa tava, mas tava uma vitamina, né? Mas é porque acontece, é porque se não tiver bem certinho ali o preparo com as frutas congeladas, não sai legal não. E tem o liquidificador, tem que ser um liquidificador pelo menos aí de 700 watts. Mas olha só, irmãos. Primeira fase, gastrointestinal. Segunda fase é glicogenólise, certo? Glicogenólise. A terceira fase é glicogênese. Por exemplo, foi usado tudo que estava de reserva, agora o corpo vai começar a se valer de outros recursos, como ácidos graxos, que são gorduras, né? Aí sim, é nesse momento que o corpo começa a perder peso. Não é antes. É nesse momento aqui, nessa fase chamada glicogênese, que ele começa a perder peso de fato.
Aí vai começando a perder as gorduras, reservas de gorduras nos tecidos adiposos. E a quarta fase é cetose. Essa fase aqui geralmente acontece, irmãos, em pessoas que já estão aí pelo menos há 3 dias jejuando. Ela já vai começar a queimar de fato gorduras e algumas proteínas, não os tecidos musculares, mas gorduras e proteínas que estão no seu corpo. E geralmente, irmãos, olha que coisa interessante, geralmente neste momento, por exemplo, ó, se tem um cisto na sua mama, mulher, os macrófagos e outras células imunitárias vão lá e pum, come aquele cisto. Do 3º dia para frente, comeu. Aí some o cisto. Isso é muito comum, cistos desaparecerem em jejuns, pelo menos de 2, 3 dias para cima. Muito comum, muito comum. Eu conheci uma pessoa que ela venceu 42 cistos nas 2 mamas com um jejum de 40 dias com graviola. Com graviola. Muita graviola. Suco e a graviola. Suco e graviola. E ela fez alguns dias de jejum só com água também. Ela alternou. Porque come mesmo. O corpo vai usando, ele vai comendo literalmente tudo que não presta no corpo. Se tem um cisto, se tem se tem ateromas nas suas artérias, que são placas de gordura, se tem gordura a mais, ele vai comendo, até deixar você bem esbelto. Pode falar, irmão. É uma limpeza, literalmente é uma limpeza. Então, irmãos, agora vamos entender o tempo de cada um. Ó. Olha que coisa interessante, temos essas 4 fases, gastrointestinal, glicogenólise, glicogênese e cetose. Como é que elas funcionam? Elas funcionam assim, irmãos. Ó, na primeira fase, leva em torno de 24 horas, de 12 a 24. No meu caso, que eu comi muito leve ontem, eu acho que durou no máximo 6 horas. O corpo usou tudo aquilo, morreu. Aí já entrou na segunda fase, que é a glicogenólise, certo? Que geralmente é depois que acaba toda a comida que você comeu da última vez. Isso passou-se mais 24 horas. Aí entra na glicogênese. Geralmente a glicogênese ela começa entre 48 e 72 horas. Mais ou menos aí nessa janela de tempo. E a cetose é de 3 dias para cima. 3 dias para cima, como está aqui nesse gráficozinho interessante. Então, esses são os momentos... Pois não. É glicogênio em si mesmo do corpo humano. É uma energia guardada. É energia. É como se fosse a glicose guardada. Aí vai ser quebrada por enzima para se transformar em glicose e depois ATP para poder... A glicose em si, ela é o açúcar natural do sangue. Isso. Que não pode ficar no sangue. Ela tem que entrar dentro da célula, né? Aí quando fica no sangue é diabetes. Entendeu? Aquele tema de gordura só começa a partir dos 3 dias de jejum, né? 2 dias. 2 dias para frente. É sério. Pois é. Seria bom se a gente pudesse centralizar ela, né? Em alguma parte do corpo da gente, né? Como é seu nome, irmão? Como é seu nome? Da Chagas. Oi? Da Chagas. Irmão da Chagas. Ele levantou uma coisa interessante. Eu vou dizer aqui para o irmão da Chagas e dizer para todos vocês. Se a gente pudesse fazer isso, sabe o que ia acontecer? Ia dar errado. Porque a gente não sabe de nada. Mesmo quem entende do corpo, não sabe onde é que mais está precisando. A gente ia ser mais levado para pela estética do que pela necessidade. Entendeu? Então ia dar errado. Não ia ser feita a coisa certa. Quanto tempo leva para assim, o cara comer um cuscuz? O cara que está planejando de jejum assim, 2, 3 dias, ele leva quanto tempo para ser? Para ser digerido? Para ser usado? Em torno de 6 horas. É mesmo. Depende da panela, né? 6 horas, mais ou menos. Engasguei com água. Acho que isso é muito relativo. Né? 6 horas, mas tem pessoas que têm um jeito tão rápido. Média. Média. Acelerado, né? Agora você falando só do cuscuz. Agora você botar... Pai, eu engasguei com água. Se a pessoa bota cuscuz, ovo,
né? As misturas. Sardinha. Aí vai mais tempo. Aí vai mais tempo. Só o cuscuz é rápido porque é uma massa refinada. Certo? A massa refinada. Então vamos aqui fazer aqui uma síntese do que a gente viu para a gente fechar com essa citação. Olha só, jejum ele tem fases, vocês já aprenderam e entenderam isso. São fases e cada um tem o seu tempo e vai também como a irmã falou aqui. A irmã Solange falou, depende da pessoa, metabolismo, tipo de corpo, se é ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, se é, enfim, tudo mofado. É o tipo de estrutura do corpo da pessoa, vai depender muito de pessoa para pessoa. Eu trabalho com esporte, certo? Ou eu trabalho na Sim. Isso assim, ele está fazendo um jejum, ele está fazendo jejum 2, 3 dias, vai interferir no meu trabalho na atividade física, vai... Boa pergunta, irmão. Extraordinário. Era para ter falado isso, porque é o seguinte, irmãos. Os 3... Não, porque eu não falei mesmo. Principalmente eu trabalho pesado, né? Pronto. Saber se... Vou falar algo curioso para vocês que parece mentira. Eu não provei isso porque eu não fiz superior, eu só fiz... O meu jejum máximo foi 48. Eu não sei o que é isso que eu vou falar para vocês, mas tem documentado. Eu pretendo fazer um de 7 dias, né? Vai sumir, meu irmão. Pois é, mas depois eu apareço de novo. Então vamos lá. Na verdade é 7 dias de jejum, mais 14 de suco. Mas vamos ver se vai dar certo. 21 dias. Esse é um detalhe à parte. Olha só. Respondendo a pergunta do irmão e do irmão da Chaga, é interessantíssimo. Ó. Os 3 primeiros ou 4 primeiros dias são piores do jejum. São os piores. O pior mesmo é entre o 2º e o 3º dia. É o pior momento que o corpo está passando por todas essas reações bioquímicas e transformações, querendo produzir energia, mas depois que entra na fase da cetose, que é a última, irmão, o corpo do indivíduo que está 4, 5, vamos colocar 5 dias em jejum, você está com a energia que você nem se conhece. Segundo o que é documentado. Eu digo, eu não vi isso. Calma. Olha só, irmãos, ó. Isso que eu estou falando é algo documentado. Todo mundo prova isso. A pessoa ela fica com gás. E detalhe, quem está com dificuldade de ter filhos, é o melhor momento. A fertilidade fica lá em cima. Fica lá em cima. Pronto, ó. A minha esposa... Ó, a minha esposa está grávida. Não, foi não. Olha só, a minha esposa está grávida. Ela fez 21 dias de jejum com suco. Deu certo. Deu certo. O resultado tá aí. O resultado tá aí. Pois é. Eu só vou mandar a mulher fazer porque já tem dor. Mas detalhe, irmãos, ó. Mas é um milagre, porque ela já teve o quê? 5, foi? 5 abortos? 3 abortos antes. É espontâneo, né? Então, irmão, só vou poder saber depois de 3 dias ou 4 se vai influenciar na minha atividade física e tal. Pronto. Agora eu digo para quem tem interesse, escutem aqui, irmãos, ó. Quem tem interesse de fazer um jejum de mais de 24 horas é o seguinte. Você nunca fez jejum, comece com 6 horas de jejum. Depois vá para 12, depois 18, depois 24. Aí passa algum tempo nas 24. Depois vai aumentando gradativamente. Faz 48, passa mais um tempinho. Depois, aí sim, aí você tenta aí 4, 5, 7, 20, 40 dias. Não, me diga uma coisa, Ele fica eu sei que tem uns 3 dias de jejum, o que acontece depois com suco, né? Que tipo de suco poderia ser usado? Se não for para nenhum foco de enfermidade, sucos em geral, naturais, sem açúcar. Sem leite. Sem leite, só o suco natural. Se for suco, é só mais de farinha de graviola, não tem. Pois é. Ela faz com leite aí. Não se ouve. Mas só escutar o leite de porco, gente. Mas por isso que quando o caba passa assim um dia sem comer, dá dor de cabeça. Dá.
Irmão, Já é o começo, já é o começo do corpo tirando que tá ruim. Desintoxicação. Irmão, eu queria só fazer uma pergunta. Já até ontem eu estava comentando com a minha esposa a questão do leite, né? Não sei se está dentro do programa, porque só que você já... Vamos, segura essa pergunta aí, segura aí. Leite copo, leite líquido. Pronto, segura que a gente vai vir 3 pessoas, mais 2 pessoas, a gente vai responder todas essas questões. Segura aí. Tá mais barato. Você vai ser o primeiro. Irmãos, vamos lá, ó. Então a gente viu aqui o quanto o jejum ela é uma ferramenta incrível. Em termos espirituais, pode te dar mais discernimento, pode fazer você ter uma experiência mais profunda com Deus e pode mudar de vez a sua espiritualidade. Uma vez que você põe o jejum como algo sistemático no seu dia a dia. Para termos físicos, irmãos, vocês perceberam aqui, é extraordinário. Não caia mais no erro de querer alimentar seu filho com febre. Dê água de coco ou suco. Nem suco eu aconselhava. Água e água de coco. Aí quando baixasse um pouquinho, aí podia dar o suco. Não dê. Pode ser qual idade for. A não ser que amamente. Aí é outra situação. Pode dar uma amamentação normal. O costume dele não é a feijoada com mão de vaca, né? Interessante, só assim, eu presto muita atenção nos animais, né? Os cachorros lá de casa são difíceis de ficar doentes, mas quando eles ficam doentes, a primeira coisa que eles param é de comer. Exatamente. E principalmente quando estão com febre. Interessante que quando a gente oferece água de coco, eles tomam todinho. Exatamente. O cachorrinho, quando ele está doente, ele toma água de coco. E come mais, e toma sol. Bom, assim, falando do jejum, você tem conhecimento de alguém que já passou 40 dias Sim. jejuando? Sim. Fora Jesus Cristo na Bíblia? Sim. Sim. Eu tô chegando agora, né? Mas é como eu digo, não é você nunca fez jejum ou só fez jejum de um dia. Não, agora eu vou fazer 40 dias. Esquece isso aí, irmão. E aos poucos, né, irmão? Exatamente. Já morre, né? Morre, é possível morrer. Teve muita gente que morreu. Porque não fez supervisionado, não sabia. Exatamente. Exatamente. Meus amados, eu quero terminar com a citação para a gente fazer aqui a sessão de perguntas, certo? Já está dando aqui mais ou menos 50 minutos. Olha que texto interessante, ó. Atenção, irmãos, vamos aqui, ó. Silêncio para a gente ir para a próxima etapa. Todo paciente carrega dentro de si um médico. Portanto, a única coisa que precisamos fazer é não interferir no trabalho de nosso médico interno. Isto é, deixa o corpo trabalhar, que ele vai saber o que fazer para melhor lhe proporcionar saúde. Amém?